Cavalheiros, existe uma área do corpo feminino que pode revelar silenciosamente o que ela realmente sente. E quando ela se sente confortável o suficiente para permitir que você a toque, isso geralmente reflete um nível de confiança que vai muito além das palavras. Não estou falando de técnicas de conquista bregas ou conselhos ultrapassados de macho alfa. Continuem comigo, porque o que vocês estão prestes a aprender pode mudar completamente a maneira como entendem a linguagem corporal feminina e a atração. Bem-vindos de volta! Antes de começarmos, quero que vocês parem um instante e absorvam isso de verdade. O que vamos discutir hoje não é sobre atração superficial. Não se trata de frases decoradas, truques inteligentes ou fingir ser alguém que você não é. Em vez disso, trata-se de algo muito mais profundo. Entender as mensagens silenciosas que o corpo de uma mulher comunica muito antes de ela dizer uma palavra. Toda interação com uma mulher inclui uma conversa silenciosa que acontece abaixo da superfície. Embora as palavras importem, o corpo dela muitas vezes expressa emoções que a linguagem nunca consegue capturar completamente. O mais surpreendente é que a maioria dos homens nunca percebe esses sinais. Não porque sejam incapazes de entendê-los, mas porque ninguém nunca lhes mostrou o que procurar. Pense nisso honestamente. Você já saiu de uma conversa se perguntando se ela estava realmente interessada? Talvez ela tenha sorrido, rido e parecido amigável, mas você ainda não conseguiu perceber o que ela realmente sentia. Ou talvez tudo parecesse bem, mas algo parecia um pouco estranho. Essa incerteza geralmente não é causada por falta de confiança. Na maioria das vezes, vem da incompreensão dos sinais que estavam ali o tempo todo. Assim que você começar a reconhecer esses padrões, a maneira como você vê a atração mudará completamente. Aqui está algo que poucas pessoas discutem abertamente. A verdadeira atração raramente é anunciada com palavras, mas é constantemente refletida pela linguagem corporal. E não estou me referindo a flertes dramáticos ou gestos físicos óbvios. Os sinais reais são sutis. São naturais. Muitas vezes são completamente inconscientes. O corpo de uma mulher reage continuamente a como ela se sente na sua presença, e essas reações costumam ser muito mais honestas do que qualquer coisa que ela possa dizer em voz alta. Hoje vamos explorar essa camada oculta, a diferença entre simplesmente adivinhar e realmente entender o que o corpo dela está comunicando. Quando uma mulher aceita certas formas de contato físico, ela não está sendo automaticamente educada ou simplesmente se deixando levar pelo momento. Seu sistema nervoso está constantemente tomando decisões em frações de segundo. Sem perceber, ela se faz perguntas como: eu me sinto confortável perto dele? Posso confiar nele? A presença dele me deixa relaxada ou cria tensão? As respostas aparecem quase instantaneamente através da linguagem corporal dela. É por isso que dois homens diferentes podem realizar exatamente a mesma ação, estender a mão para ela, tocar levemente seu ombro ou ficar perto dela, e receber reações completamente diferentes. Com um homem, a interação parece confortável e natural. Com o outro, parece estranha, forçada ou desconfortável. A ação em si não é o que faz a diferença. A experiência emocional por trás dessa ação, sim. É aqui que muitos homens interpretam mal a atração. Eles se concentram no que deveriam fazer em vez de prestar atenção ao que ela está realmente sentindo. Imagine que você está sentado com uma mulher em um café ou tomando um drink juntos. A conversa flui naturalmente. Vocês dois estão rindo e tudo parece relaxado. Em certo momento, você toca levemente o braço dela enquanto enfatiza um ponto. Agora preste atenção, porque é aqui que a informação importante aparece. Não no toque em si, mas no que acontece imediatamente depois. Ela se inclina naturalmente um pouco mais para perto depois desse momento? A conversa continua sem nenhuma pausa constrangedora? O corpo dela permanece relaxado e receptivo? Ou ela fica um pouco tensa, ajusta a postura ou cria um pouco mais de espaço entre vocês dois? A maioria dos homens ignora completamente esse momento, mas essa é frequentemente a parte mais importante da interação. Por quê? Porque a reação dela não é cuidadosamente planejada. É instintiva. E o instinto geralmente revela mais do que as palavras jamais poderão. De uma perspectiva psicológica, o toque carrega informações emocionais. Pesquisas mostram que as pessoas conseguem reconhecer sentimentos como calor, afeto, confiança, tensão, dominância ou desconforto apenas pelo contato físico, mesmo sem nenhuma palavra. As mulheres, em particular, tendem a ser muito sensíveis a esses sinais emocionais sutis.
O sistema nervoso delas está constantemente avaliando uma questão importante. Eu me sinto emocionalmente segura na presença dessa pessoa? Esse processo acontece automaticamente. Ela não está analisando conscientemente cada movimento. Ela simplesmente está experimentando como a sua presença a faz sentir. Então, quando você faz contato físico, ela não está apenas percebendo o toque em si. Ela está sentindo seu estado emocional, sua confiança, suas intenções, sua autenticidade. Se você está ansioso, buscando aprovação ou se esforçando demais para impressionar, essas emoções muitas vezes transparecem sem que você perceba. Por outro lado, se você está calmo, centrado e totalmente presente, ela também percebe isso. É por isso que a atração genuína nunca pode ser fingida. É algo que se sente, não se encena. Vamos um passo além. Em vez de pensar no corpo simplesmente como um espaço físico, imagine-o como diferentes níveis de confiança. Cada nível representa um grau maior de conforto emocional. À medida que esses níveis se desenvolvem, o que você realmente ganha não é acesso físico. Você está conquistando sua permissão emocional. Tudo começa no que eu chamo de território neutro, os braços e os ombros. É por aqui que a maioria das interações começa naturalmente. Um toque leve no braço, um tapinha amigável no ombro. Esses gestos são socialmente normais e geralmente não carregam um forte significado romântico por si só. Se ela os aceita confortavelmente, isso não significa automaticamente que ela está atraída. Simplesmente sugere que ela se sente relaxada o suficiente para não se afastar. Mesmo aqui, porém, o corpo dela está lhe dando informações valiosas. Observe a postura dela. É aberta e relaxada ou fechada e cautelosa? Ela se vira naturalmente para você durante a conversa? Ou ela se inclina para o lado oposto? Ela mantém contato visual confortavelmente? Ou a atenção dela se desvia lentamente para outro lugar? Esses podem parecer detalhes insignificantes, mas muitas vezes são muito mais reveladores do que qualquer coisa dita em voz alta. Nesta fase, ela não está decidindo se quer um relacionamento com você. Ela está decidindo algo muito mais fundamental. Eu me sinto confortável perto dessa pessoa? E esse sentimento se torna a base para tudo o que vem depois. Agora vamos um pouco além dessa primeira camada. As mãos e os pulsos. É aqui que as interações começam a carregar um significado emocional mais forte. Segurar a mão de alguém não é apenas contato físico. Simboliza conexão, presença e confiança mútua. Quando uma mulher permite que você segure a mão dela, mesmo que brevemente, isso geralmente reflete um nível crescente de conforto emocional, e não apenas proximidade física. O pulso é ainda mais interessante. É uma área naturalmente sensível e vulnerável. A maioria das pessoas não permite que outros o toquem casualmente, a menos que já se sintam razoavelmente à vontade. Se ela estiver relaxada quando sua mão tocar brevemente o pulso dela, se ela não se afastar imediatamente, ou se ela responder sutilmente com conforto em vez de hesitação. Esses podem ser sinais de que a guarda dela está começando a baixar, não completamente, mas visivelmente. Isso é algo que muitas pessoas não entendem. O objetivo não é passar de um nível para outro o mais rápido possível. O objetivo é perceber se ela está naturalmente te convidando a avançar. Quando a conexão é genuína, nada parece forçado. Não há pressa, nenhuma pressão. Tudo se desenvolve no seu próprio ritmo. E quando ambos estão nesse mesmo ritmo, as interações fluem, são confortáveis e sem esforço. Neste ponto, você pode estar se perguntando: como posso saber se estou interpretando esses sinais corretamente? Essa é uma pergunta justa. Aqui está um exercício simples que você pode começar a usar imediatamente. Da próxima vez que estiver conversando com uma mulher, gaste menos energia se preocupando em dizer a coisa perfeita. Em vez disso, observe calmamente como o corpo dela reage. Observe a respiração dela. Preste atenção à postura dela. Observe como ela reage quando você se aproxima um pouco naturalmente ou faz um contato físico breve e apropriado. Ela espelha seus movimentos? Ela fica mais relaxada? Ou ela silenciosamente cria mais distância? Essas reações costumam dizer muito mais do que palavras jamais poderiam. Quando você começa a prestar atenção a essas reações sutis, algo começa a mudar. Você para de depender de constante reafirmação. Você para de pensar demais em cada conversa. Em vez de adivinhar, você começa a perceber padrões com mais confiança. E essa confiança silenciosa é atraente por si só. Agora vamos para a próxima camada, uma que muitos homens compreendem completamente errado.
Estamos falando de áreas como a cintura, a lombar e, por fim, o sinal que revela o nível mais profundo de conforto. Porque existe um ponto em que a proximidade física não reflete mais apenas conforto. Em vez disso, muitas vezes representa um nível muito maior de confiança. Chegaremos a isso em breve. Mas antes de continuarmos, se você está achando esta perspectiva valiosa, reserve um momento para apoiar o canal. Deixe um like se você gosta desse tipo de discussão interessante e inscreva-se se ainda não o fez. Há muito mais por vir, e a próxima sessão reúne tudo. Agora vamos nos aprofundar um pouco mais. É aqui que a diferença entre uma interação casual e uma conexão emocional genuína fica muito mais clara. Infelizmente, é também aqui que muitos homens se confundem. Não porque tenham mais intenções, mas porque foram ensinados a pensar na atração como um processo simples, passo a passo. A verdadeira atração não funciona assim. Ela é complexa, é emocional, e grande parte dela acontece abaixo do nível da consciência. Vamos falar sobre a cintura e a região lombar. Você pode pensar nisso como um ponto de verificação da confiança. Por que isso é importante? Porque essas são áreas onde uma mulher nem sempre consegue antecipar ou ver completamente o seu movimento. Imagine colocar delicadamente a mão na região lombar dela enquanto a guia por uma porta. Ou ficar perto o suficiente para que haja um contato breve e natural em sua cintura. A resposta dela acontece quase instantaneamente. Antes que a lógica tenha tempo de entrar em ação, o sistema nervoso dela responde a uma pergunta importante. Sinto-me confortável com esse nível de proximidade? Esse é um momento incrivelmente significativo. Se ela imediatamente se enrijecer, se afastar ou criar mais espaço, não interprete isso automaticamente como rejeição. Em vez disso, veja como informação. O corpo dela pode simplesmente estar dizendo: ainda não me sinto confortável com isso. Ou, preciso de mais tempo para me sentir completamente relaxada. Por outro lado, se ela permanecer confortável, se a postura dela permanecer relaxada, ou se ela mantiver essa proximidade naturalmente, esses podem ser sinais de que a confiança está se desenvolvendo gradualmente. Observe algo importante aqui. Isso não tem nada a ver com controle ou domínio. Trata-se da experiência emocional que sua presença cria. Há uma diferença significativa. Um homem calmo, emocionalmente equilibrado e respeitoso pode fazer exatamente o mesmo gesto, e parecerá completamente natural. Alguém que está ansioso, forçando a interação ou buscando validação pode realizar a mesma ação, mas ainda assim se sentir desconfortável ou invasivo. Mesmo movimento. Impacto emocional completamente diferente. E essa diferença costuma ser percebida imediatamente. Pense neste exemplo da vida real. Uma mulher descreveu 2 encontros diferentes. O primeiro homem parecia confiante. Ele se vestia bem. Ele disse tudo o que era certo. No entanto, quando ele colocou a mão na parte inferior das costas dela ao entrarem em um restaurante, ela sentiu uma leve tensão. Ela não conseguia explicar completamente o porquê. Ela simplesmente não se sentiu relaxada. O segundo homem se comportou de forma muito mais natural. Ele não estava tentando impressionar ninguém. Quando ele fez o mesmo gesto, ela mal percebeu. Ela se sentiu confortável. Ela se sentiu segura. Mais tarde, ela descreveu a diferença de uma forma impactante. Com um deles, eu me senti controlada. Com a outra, eu simplesmente me senti confortável. Essa simples distinção explica muito mais sobre atração do que qualquer técnica ensaiada jamais poderia. Agora, vamos abordar uma das áreas mais pessoais de todas, o pescoço e o rosto. Esses não são lugares comuns para um toque casual. Biologicamente, o pescoço protege algumas das estruturas mais vitais do corpo. Ele é naturalmente associado à vulnerabilidade. O rosto é igualmente pessoal. É onde expressamos emoções. É como nos apresentamos ao mundo. Por isso, permitir que alguém entre nesse espaço geralmente reflete um nível significativo de confiança emocional. Se uma mulher permite confortavelmente que você afaste algo do rosto dela, ou toque suavemente sua bochecha em um momento apropriado, vocês não estão mais interagindo em um nível puramente casual. Vocês estão compartilhando proximidade emocional. Mas há um detalhe importante que muitas pessoas ignoram. A verdadeira mensagem não é simplesmente se o toque acontece. É como ela o recebe. A expressão dela suaviza? Ela mantém um contato visual mais profundo? O momento naturalmente desacelera, como se ambos estivessem mais presentes. Ou ela se afasta sutilmente. Novamente, o corpo dela muitas vezes responde antes mesmo das palavras.
A essa altura, você provavelmente já percebeu o padrão. Cada nível não se trata realmente de aumentar o contato físico. Trata-se de aumentar o conforto emocional e a confiança mútua. E esse tipo de confiança nunca pode ser apressado, pressionado ou fabricado. Ela se desenvolve naturalmente quando alguém se sente genuinamente seguro perto de você. Essa é a ideia que eu mais quero que você se lembre. Uma mulher não se abre emocionalmente simplesmente por causa de algo que você fez. Ela se abre por causa de como a sua presença a faz sentir. É por isso que algumas pessoas seguem todas as dicas de namoro que encontram e ainda assim têm dificuldade em construir uma conexão genuína. As técnicas podem influenciar o comportamento por um momento, mas a segurança emocional cria uma atração duradoura.